O conflito no Iêmen é uma das crises humanitárias mais devastadoras do mundo contemporâneo. A história recente do país é marcada por anos de guerra e destruição, resultando em uma catástrofe humanitária de proporções épicas. O conflito começou em 2014, quando os rebeldes Houthi, que pertencem às seitas Aidi do Islã xiita, tomaram a capital Sanaa e derrubaram o governo do presidente Abdrabbuh Mansur Hadi. Em resposta a essa tomada, em 2015, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, apoiada pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais, interveio militarmente para restaurar o governo de Hadi. A guerra no Iêmen rapidamente se transformou em um conflito prolongado e multifacetado, envolvendo não apenas os Houthi e a coalizão saudita, mas também uma série de outros atores locais e regionais. Os Houthi, apoiados pelo Irã, têm lutado ferozmente contra as forças leais a Hadi e a coalizão, resultando em uma luta brutal que devastou grande parte do país. A intervenção saudita foi marcada por uma campanha de bombardeios intensos que atingiram tanto alvos militares quanto civis, causando destruição generalizada e perda de vidas inocentes. Atualmente, cerca de 21,6 milhões de pessoas no Iêmen precisam de algum tipo de assistência humanitária, incluindo 11 milhões de crianças. A insegurança alimentar é uma questão crítica, com milhões de pessoas enfrentando fome severa. A crise alimentar foi exacerbada por bloqueios e restrições ao comércio impostas pela coalizão saudita, que dificultaram a importação de alimentos e outros bens essenciais. Além disso, a destruição da infraestrutura agrícola e a falta de combustível para irrigação e transporte agravam ainda mais a situação. As condições de saúde no Iêmen são igualmente alarmantes. O sistema de saúde do país está à beira do colapso, com hospitais e clínicas frequentemente alvos dos combates ou incapazes de operar devido à falta de suprimentos e pessoal. Epidemias de doenças evitáveis, como cólera e difteria, se espalharam rapidamente, exacerbadas pela falta de água potável e saneamento adequado. A crise de saúde mental também é significativa, com muitos iemenitas sofrendo de traumas devido à violência contínua e às condições de vida precárias. O conflito resultou em um deslocamento em massa. Milhões de iemenitas foram forçados a deixar suas casas, buscando refúgio em outras partes do país ou em países vizinhos. Esses deslocados internos vivem em condições extremamente precárias, muitas vezes sem acesso a abrigo adequado, alimentos, água limpa ou assistência médica. A violência sexual e de gênero aumentou, com mulheres e crianças particularmente vulneráveis a abusos. A resposta internacional à crise no Iêmen tem sido significativa, mas insuficiente. Organizações como as Nações Unidas, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e várias ONGs estão fornecendo assistência vital, incluindo alimentos, água, abrigo e serviços de saúde. No entanto, a insegurança e as restrições impostas pelos combatentes dificultam a entrega dessa ajuda, e a falta de financiamento adequado continua a ser um desafio constante. A ONU descreveu o Iêmen como a pior crise humanitária do mundo e apelou repetidamente por mais apoio internacional. Os esforços de paz no Iêmen têm sido frágeis e inconsistentes. Em 2018, as negociações de paz em Estocolmo resultaram em um cessar-fogo temporário e em alguns progressos em termos de acesso humanitário, mas a paz duradoura permanece ilusória. Os interesses regionais e internacionais complicam a resolução do conflito, com a rivalidade entre Arábia Saudita e Irã desempenhando um papel significativo na dinâmica do conflito. Para compreender a complexidade e a profundidade da crise atual no Iêmen, é essencial conhecer a história do país e os eventos que levaram ao estado atual de conflito e devastação humanitária.
O Iêmen tem uma história rica e complexa, marcada por períodos de prosperidade e turbulência. O Iêmen, localizado na extremidade sul da Península Arábica, foi uma região de grande importância desde a antiguidade. As suas rotas comerciais, particularmente para especiarias e incenso, fizeram do Iêmen um centro de comércio próspero. Civilizações antigas, como o reino de Saba, Sheba, floresceram nesta região, conhecida por sua riqueza e pelo famoso Templo de Marib. Com a chegada do Islã no século VII, o Iêmen tornou-se uma parte integral do mundo islâmico. A região foi governada por vários impérios e dinastias, incluindo os Omíadas, os Abássidas e os Fatímidas. Cada uma dessas dinastias deixou sua marca na cultura, arquitetura e sociedade iemenita. No início do século XVI, o Iêmen foi incorporado ao Império Otomano, que enfrentou resistência local e teve controle intermitente sobre a região até o final do século XIX. Durante esse período, o norte do Iêmen foi dominado por líderes zaidi, enquanto o sul permaneceu sob a influência de sultanatos independentes e do Império Britânico, que estabeleceu um protetorado em Aden em 1839. A luta pela independência no norte culminou em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, quando o Iêmen do Norte declarou sua independência do Império Otomano e formou o Reino Mutavaquilita do Iêmen. O sul permaneceu sob controle britânico até 1967, quando os movimentos de independência forçaram a retirada britânica, levando à criação da República Democrática Popular do Iêmen, Iêmen do Sul, de orientação marxista. Em 1990, após anos de tensões e negociações, os dois estados iemenitas se unificaram para formar a República do Iêmen. No entanto, a unificação não trouxe paz e estabilidade imediata. Em 1994, uma guerra civil eclodiu entre o Norte e o Sul, resultando na vitória do governo central do Norte e na marginalização dos líderes do Sul. O movimento Houthi, originário da comunidade zaidi no norte do Iêmen, ganhou força no início dos anos 2000, inicialmente como uma insurgência contra o governo central, que eles acusavam de corrupção e discriminação. Em 2014, os Houthis aproveitaram o descontentamento popular e tomaram a capital, Sanaa, forçando o presidente Abdrabbuh Mansur Hadi a fugir para a Arábia Saudita. Em 2015, a Arábia Saudita formou uma coalizão militar, incluindo vários estados árabes, para intervir no Iêmen com o objetivo de restaurar o governo de Hadi. A intervenção resultou em uma guerra prolongada, com bombardeios aéreos devastadores e combates terrestres intensos. As infraestruturas do país, incluindo hospitais, escolas e estradas, foram severamente danificadas, e o bloqueio naval e aéreo imposto pela coalizão exacerbou a crise humanitária, restringindo a entrada de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais. A guerra no Iêmen criou uma das piores crises humanitárias do mundo. Cerca de 80% da população, aproximadamente 24 milhões de pessoas, necessita de assistência humanitária. A insegurança alimentar é uma questão crítica, com milhões de pessoas enfrentando a fome. O sistema de saúde está em colapso, e doenças como cólera e difteria se espalharam rapidamente devido à falta de saneamento básico e água potável. Milhões de iemenitas foram deslocados internamente, vivendo em condições extremamente precárias. A economia está em ruínas, com altas taxas de desemprego e hiperinflação tornando os bens básicos inacessíveis. A educação também foi severamente afetada, com milhares de escolas destruídas ou ocupadas por forças armadas. Apesar de várias tentativas de negociação de paz, incluindo as conversações de Estocolmo em 2018,
que resultaram em um cessar-fogo temporário em Hodeida, a paz duradoura no Iêmen permanece elusiva. Os interesses regionais, particularmente a rivalidade entre a Arábia Saudita e o Irã, complicam ainda mais a resolução do conflito. Para compreender melhor a crise no Iêmen, é essencial analisar as implicações regionais e internacionais que perpetuam o conflito e suas consequências humanitárias devastadoras. A intervenção da coalizão liderada pela Arábia Saudita não só busca restaurar o governo reconhecido internacionalmente, mas também reflete uma luta de poder regional entre a Arábia Saudita e o Irã. Os Houthi, apoiados pelo Irã, representam uma ameaça aos interesses sauditas na Península Arábica, levando a uma escalada militar que se estende além das fronteiras do Iêmen. A Arábia Saudita, com o apoio de seus aliados, implementou um bloqueio naval e aéreo que visa impedir o fornecimento de armas aos Houthi, mas que também restringe a entrada de bens essenciais no país. Esse bloqueio tem sido criticado por organizações internacionais, que apontam que ele contribui significativamente para a crise humanitária ao impedir a entrada de alimentos, medicamentos e combustível. Em resposta, os Houthi têm lançado ataques com mísseis e drones contra alvos dentro da Arábia Saudita, aumentando as tensões e complicando os esforços de paz. Internamente, o Iêmen está fragmentado entre várias facções, além dos Houthi das forças leais ao governo. O sul do país, por exemplo, tem experimentado um aumento das tensões separatistas, com o Conselho de Transição do Sul buscando autonomia ou independência total. Esta divisão interna agrava ainda mais a complexidade do conflito e dificulta a formação de um governo central unificado que possa negociar de forma eficaz. A economia do Iêmen está em ruínas. A guerra destruiu infraestruturas críticas, incluindo estradas, pontes, fábricas e instalações de saneamento. O colapso econômico levou à hiperinflação, tornando alimentos e outros bens básicos inacessíveis para a maioria da população. O desemprego é endêmico, e muitos iemenitas dependem da ajuda internacional para sobreviver. A crise educacional no Iêmen é outro aspecto crítico. Milhares de escolas foram danificadas ou destruídas, e muitas estão sendo usadas como abrigos por famílias deslocadas ou como bases militares. Isso deixou milhões de crianças fora da escola, privando-as de educação e aumentando o risco de recrutamento por grupos armados ou de exploração infantil. Organizações como a Unicef têm tentado mitigar esses efeitos, fornecendo espaços de aprendizado temporários e materiais educacionais, mas os desafios são enormes. As mulheres e crianças são os mais afetados pela crise. As mulheres enfrentam riscos elevados de violência de gênero e têm responsabilidades adicionais de cuidar de famílias em condições extremamente difíceis. As taxas de casamento infantil aumentaram à medida que as famílias tentam reduzir suas bocas para alimentar e obter dotes para sobreviver. Crianças estão sendo recrutadas por grupos armados, submetidas a trabalhos forçados e expostas a traumas significativos. A longo prazo, a reconstrução do Iêmen exigirá um esforço internacional coordenado. As necessidades são vastas: reconstruir a infraestrutura, revitalizar a economia, restaurar os serviços de saúde e educação, e promover a reconciliação nacional. Este processo deve ser liderado pelos iemenitas, com apoio internacional que respeite a soberania e a diversidade do país. O papel da diplomacia internacional é crucial. As Nações Unidas e outros mediadores têm trabalhado incansavelmente para facilitar o diálogo entre as partes em conflito, mas é necessário um compromisso mais forte das potências regionais e globais para pressionar por um cessar-fogo duradouro e uma solução política inclusiva.
Somente através de um esforço conjunto e de um compromisso genuíno com a paz e a reconstrução, o Iêmen poderá superar esta catástrofe humanitária e emergir como uma nação estável e próspera. A situação no Iêmen é um lembrete pungente dos custos humanos do conflito e da necessidade urgente de soluções pacíficas e sustentáveis para crises globais. Continuar a apoiar as operações humanitárias e buscar ativamente a paz não é apenas uma responsabilidade moral, mas uma necessidade para a estabilidade regional e global.